Ressoa meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre fórmulas químicas, mas vamos focar na parte de massa atômica e massa molecular, que é uma parte super importante que a gente utiliza a quantidade de massa de uma substância, de um átomo, para entender uma quantidade mais global. A gente já viu esse conceito lá quando estava falando da tabela periódica. Então a gente já fez uma pequena introdução lá na tabela periódica, dando a ideia de massa. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais a ideia e falar sobre um aspecto mais geral da matéria. Então a gente vai falar sobre a massa atômica, o que é, como é que é constituída. Vamos falar da massa molar, vamos falar da massa molecular e ainda discutir um pouquinho sobre a ideia de mol. Vamos lá, pessoal! Meus elétrons, quando a gente está trabalhando com a ideia de massa, a gente pensa também na ideia de unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, conhecida como UMA ou simplesmente U, é uma ideia que foi elaborada na Conferência da União Internacional de Química Pura e Aplicada em 1961. Eles definiram a unidade de massa atômica como o número que indica quantas vezes a massa de um átomo de um determinado elemento é mais pesada que um U, ou seja, 1 sobre 12 avos do átomo de carbono. Isso significa que eles pegaram o átomo de carbono e dividiram em 12 partes. Então você tem o átomo de carbono e você divide esse átomo em 12 partes. Cada partezinha desse carbono eles chamaram de uma unidade. E se a gente for converter esse valor para gramas, a gente tem que um UMA ou um U, ele equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, é uma massa extremamente pequenininha. E quando a gente compara massas de elementos diferentes, a gente pode usar proporções. Então, por exemplo, o hélio ele tem 4 UMA. Isso significa que a massa do hélio é 4 vezes 1 sobre 12 avos da massa do carbono. Então, a massa do carbono é a massa de referência. E todas as outras massas são tidas como a massa do carbono. Para a gente entender, essa parte de 1 sobre 12, ele significa o quê? 1 sobre 12, que dá 1U, é a mesma massa do hidrogênio. E é a partir desse hidrogênio que a gente consegue também comparar com outros. Uma vez que o hidrogênio ele tem a massa básica de 1, a gente consegue comparar com outros. Então, por exemplo, o hélio tem 4 UMA. Então, o hélio é 4 vezes mais pesado que o hidrogênio. Quando a gente fala dessa parte de massa atômica, um aspecto muito importante da gente discutir é a ideia de semelhança atômica. Semelhança atômica são propriedades em que você tem átomos diferentes que apresentam alguma característica semelhante. E essa característica ela vai me dar propriedades diferentes para esses átomos. Essa semelhança você pode classificá-las em 4 tipos. Primeiro, isóbaros. Isóbaros, a gente sempre tem que ver a palavrinha da frente. Então, iso quer dizer o quê? Igual. Baros vem de massa, peso. Então, são átomos que têm massas iguais. Isótonos são átomos que têm o quê? Que têm número de nêutrons iguais. Isótopos, iso igual, esse topos vem de prótons, então são átomos que têm o que? Mesmo número de prótons. E isoeletrônico, isoeletrônico são átomos que têm o mesmo número de elétrons. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Se eles apresentam o mesmo número de prótons,
eles são do mesmo elemento químico. Porque o que define um elemento químico é o seu número de prótons. Então, por exemplo, quando eu tenho o carbono 12 e o carbono 14, os dois têm o mesmo número de prótons, que vale quanto? 6. Mas o que vai diferenciá-los é a massa. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 12 de massa para um e 14 de massa para o outro. Mesmo tendo o mesmo número de prótons, eles apresentam propriedades diferentes. Enquanto o carbono 12 é um átomo estável, o carbono 14 é um átomo radioativo. Eric, beleza, mas o que faz diferenciar um átomo do outro? Boa pergunta. O que faz diferenciar é o seu número de nêutrons. A gente tem que lembrar que a massa de um átomo é o quê? É o seu número de prótons mais o seu número de nêutrons. Nesse caso, o que a gente tem? Eu botei isso aqui, ó, 12 igual a 6 mais N. Ou seja, quantos nêutrons eu tenho em um lado? N igual a 6. E se eu pensar no outro? Aqui, ó, massa igual a prótons mais nêutrons. Eu tenho aqui 14 igual a 6 mais N. N igual a 8. Ou seja, enquanto um tem 6 nêutrons, o outro tem 8. Então, a única diferença entre um átomo e o outro é que um tem mais nêutrons do que o outro. Já os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Então, aqui, pessoal, a prata e o paládio. Se a gente for olhar o número atômico, a gente consegue ver que o número atômico é diferente, tanto que são elementos diferentes. Mas se eu for olhar a massa, o número de massa da prata é o mesmo número de massa do paládio. Então, isóbaros são elementos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Já os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então eu tenho elementos diferentes, com número atômicos diferentes, com massas diferentes, mas que apresentam o mesmo número de nêutrons. Olha aqui. Vamos fazer aqui, ó, para o nitrogênio, pessoal. Para o nitrogênio, eu sei que massa é igual a prótons mais nêutrons. Qual a massa do nitrogênio? 14, igual o número de prótons mais o número de nêutrons. Positivo, passei para o outro lado, negativo, N igual a 7. Agora vamos fazer para o boro. O boro vai ser o quê? Massa igual a prótons mais nêutrons. 12 igual a 5 mais N. Positivo, passei para o outro lado, negativo, N igual a 7. Então, a gente tem o quê? A gente tem massas diferentes, número atômicos diferentes, que dá elementos diferentes. Mas isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E átomos isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, olha aqui. Eu tenho o oxigênio com uma carga menos 2 e o neônio sem carga. Vamos ver quantos elétrons cada um deles tem? Olha, esse oxigênio ele tem 8 prótons, ou seja, o oxigênio ele tem o quê? Número atômico. Olha só, número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons, que vale 8. Então, consequentemente, o átomo de oxigênio tem 8 elétrons. Só que esse oxigênio está com uma carga menos 2. O que isso significa? Que ele ganhou 2 elétrons. E então, ele tem o quê? Ele tinha 8 e agora ele ganhou 2 elétrons. Ou seja, ele está com 10 elétrons. Já o neônio, ele é um átomo neutro. Então, o que acontece? Esse neônio, ele vai ter o quê? Ele vai ter
número atômico, que é o mesmo número de prótons, que é igual a 10, mais o seu número de elétrons vai ser o quê? 10 também. Por quê? Porque ele não tem carga. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, 10. Como eu tenho o mesmo número de elétrons nos dois, eu falo que eles são átomos isoeletrônicos. Beleza? Então, a massa de um elemento químico, ela vai ser a média ponderada da massa dos seus isótopos. Érico, o que é uma média ponderada? Uma média ponderada é uma média que ela leva em consideração pesos diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova. A primeira prova tem peso 1, a segunda prova tem peso 2, a terceira prova tem peso 3. A média final vai ter que levar em consideração a sua nota e os pesos das provas. Então, quando a gente vai olhar a massa atômica de um elemento, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, a massa daquele elemento e a abundância que eu encontro aquele elemento com aquela massa. Então, eu vou fazer uma média ponderada colocando a massa do elemento e a sua abundância, ou seja, a quantidade daquele elemento eu tenho no total. E com isso eu tenho que a massa ponderada vai ser a primeira massa daquele elemento vezes a porcentagem que eu encontro daquela massa, mais a massa do segundo átomo vezes a porcentagem que eu encontro daquela massa. E isso quantas massas forem, dividido pela soma das porcentagens. Como a soma das porcentagens geralmente é 100%, então a gente divide por 100. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Seja um elemento E com uma composição isotópica, ou seja, a composição dos seus isótopos. Aqui, eu tenho o elemento E, onde eu tenho uma massa de 30, e essa massa de 30 corresponde a 40% de todos os átomos do elemento E. Eu também tenho a massa de 32, que corresponde a 50% de todos os átomos do elemento E. E eu tenho uma massa de 34, que corresponde a 10% de todos os átomos de E. Se eu for fazer a massa atômica desse elemento, eu tenho que fazer uma média ponderada, que ela vai ficar da seguinte maneira. A massa atômica vai ser a primeira massa vezes a primeira porcentagem, que no caso é o meu peso, tá? Vezes a segunda massa vezes o segundo peso, mais a terceira massa vezes o terceiro peso. Tudo isso pela soma dos pesos, que dá 100, ou seja, 40 mais 50 mais 10. Fazendo essa média ponderada, eu acho que a minha massa atômica média é de 31,4 unidades. É bem tranquilo de fazer. A gente está falando de massa atômica. Se eu for aumentar um pouquinho e pensar não no átomo, mas numa molécula, a gente vai ter a massa molecular. A massa molecular é a soma da massa de todos os elementos que constituem uma substância, uma espécie química. Então, quando eu quero medir a massa molecular, eu só preciso somar as massas atômicas de cada um dos componentes. E eu tenho que também levar em consideração que um determinado elemento pode apresentar vários átomos numa mesma molécula. Então, por exemplo, aqui, a água. A água, a gente tem o quê? H2O. Isso significa que eu tenho dois átomos, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio e eu tenho um átomo de oxigênio. Então, a minha massa molecular, ela vai ser a soma de todas as massas que eu tenho.
Então, para eu ter essa massa final, a gente vai fazer da seguinte maneira. A massa atômica do hidrogênio vale 1 unidade. A massa atômica do oxigênio vale 16 unidades. A massa atômica da água, eu vou pegar a massa do hidrogênio e multiplicar pelo número de hidrogênios. Então aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, mas qual é a massa de cada um? 1. E vou somar com a quantidade de oxigênios vezes a massa daquele oxigênio. E assim eu obtenho a minha massa molecular. Ou seja, eu vou somar o número de átomos de um elemento vezes a sua massa. E vou fazer isso para todos os elementos químicos. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje, a gente fez uma abordagem sobre massa atômica e massa molecular. Vimos que na massa atômica é a massa que foi definida como 1/12 do átomo de carbono. Então, a unidade de massa atômica é 1/12 sobre a massa do carbono. E também vimos a conversão de unidade de massa atômica para gramas. Além disso, a gente falou sobre semelhança atômica, que é uma característica igual que certos átomos têm. Então, a gente viu os isóbaros, que são átomos que possuem a mesma massa, isótopos, que são átomos que possuem o mesmo número de prótons, isótonos, que são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, isoeletrônicos, que são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Vimos como calculamos a massa atômica de um determinado elemento e como calculamos também a massa molecular de uma determinada substância. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!